Meus irmãos, aqui nós temos o resultado da primeira pregação depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Quando cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro prega o Evangelho. E diz a palavra de Deus que, compungido o coração dos ouvintes, eles perguntaram aos apóstolos o que deveriam fazer diante daquelas verdades. E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas logo depois de convidar aqueles homens ao arrependimento, Pedro deixa claro no verso 39 que a promessa, porque eles eram judeus da dispersão, eles aguardavam a promessa do Messias, ele diz: porque para vós outros é a promessa do Espírito Santo, mas não só para vós outros, mas para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro, como um judeu, relembra aqueles judeus da dispersão, que tinham ouvido o sermão do Pentecostes, que a promessa do Evangelho não era só para eles e para seus filhos, logo depois de convidá-los a serem batizados em nome de Jesus Cristo, devemos ter em mente que, sendo eles judeus, eles tinham consciência de que o sinal da aliança da graça deveria estar não só na vida deles, sobre eles, mas também sobre seus filhos. Era natural que pensassem assim, porque como judeus eles haviam recebido o selo da circuncisão que eles aplicavam a seus filhos, ainda que estes não podiam crer. Lemos na palavra de Deus em Romanos capítulo 4, que quando Abraão creu em Deus, ele creu ainda estando incircunciso, e lá no verso 11, a palavra de Deus diz que depois de ter crido, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Claramente neste texto, o apóstolo Paulo mostra que na velha aliança, a circuncisão era um selo da justiça que vem da fé. Primeiro, em Gênesis 15:4 é dito que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Depois, em Gênesis 17, Deus ordena que Abraão aplique a si mesmo e aos seus filhos o selo da justiça daquela fé. De modo que a circuncisão na velha aliança era um sinal para entrar na comunidade pactual. Mas se na velha aliança as crianças recebiam este sinal, que inclusive era doloroso e envolvia derramamento de sangue, por que não o receberiam na nova aliança? De fato, não precisamos de um mandamento para batizar os nossos filhos. Precisamos de uma proibição para não fazê-lo. Porque a palavra de Deus deixa claro: para vós outros é a promessa e também para vossos filhos. E é óbvio que sabemos que a água do batismo não salva nem ao adulto, que a recebe voluntariamente, nem aos nossos filhos, que a recebem pela nossa confiança no Senhor. Ao batizá-los, nós tão somente os estamos consagrando a Deus e estamos nos comprometendo a Deus, diante de Deus, de que vamos educá-los no caminho do Senhor. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças. Ela não crê que a água salva, mas ela crê que, ao batizar as crianças, eu estou introduzindo-as no pacto e dizendo: os meus filhos são filhos do pacto. Se o seu filho, você é crente, e você pode dizer que ele é da igreja, então ele precisa receber o sinal do pacto. Então é com estas verdades em mente que eu quero chamar aqui à frente para consagrarem seus filhos ao Senhor por meio do batismo, a nossa irmã Tayane Rafisa Brandão Camarão, que vai trazer aqui a Ayla Rebeca Brandão Camarão, e os nossos irmãos Vanque Gabriel e Carla, que vão trazer aqui a Giovana Alice. Nós, presbiterianos, não apresentamos a criança, nós batizamos de fato a criança. E quando ela atinge a idade adulta ou a idade do juízo,
ela pode então também fazer o que a gente chama de profissão de fé e confirmar aquele compromisso diante dos pais. Podem ficar aqui à minha direita, à esquerda da igreja, e obviamente os pais precisam assumir alguns compromissos. Quando Deus estabeleceu a circuncisão como aliança da fé sobre Abraão e sobre seus filhos, Ele estabeleceu como um compromisso de fé e de fidelidade. E nós somos aliancistas. A Igreja Presbiteriana do Brasil é aliancista. Ela crê num pacto de Deus com o crente e sua posteridade. Ela crê num pacto de Deus com a semente do crente. Então, por isso, o crente aplica a água do batismo. Eu vou convidar o diácono Rogério para nos ajudar aqui, para segurar a água do batismo, e eu vou fazer algumas perguntas aos pais. Meus amados, eu gostaria, a Tayane é membro da terceira igreja, e quando pelo menos um dos pais é professo, nós batizamos seus filhos. E eu queria fazer as perguntas aos irmãos. Os irmãos reiteram a sua fé em Deus, em um único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, sim. Os irmãos reiteram diante da igreja a sua fé em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que sendo Deus se encarnou e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para nossa redenção, subiu aos céus, está à destra de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos, sim. Os irmãos creem no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o qual desvenda aos eleitos o mistério da redenção, o mistério do Evangelho, e tendo eles crido no Evangelho da salvação, este mesmo Espírito os sela para o dia da redenção, sendo um penhor e sendo uma garantia, e sendo o selo permanente da sua salvação, sim. Os irmãos creem numa única igreja que é santa, una, que é universal e é apostólica, composta de todos aqueles que creem, que creram e que ainda crerão no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Os irmãos creem que um dia o Senhor Jesus virá para buscar aqueles que nele confiam e Ele há de ressuscitá-los em um corpo glorificado para viverem para sempre nos novos céus e nova terra, sim. Os irmãos creem na vida eterna que o Senhor prometeu a todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, sim. Os irmãos se comprometem diante de Deus e da igreja, e eu quero lembrar-vos de que isso diante de Deus é um juramento, a educar sua filhinha nos caminhos do Senhor, lendo com ela e para ela a palavra de Deus, orando com ela e para ela, instruindo e a disciplinando e criando na disciplina e na demonstração do Senhor, para que na idade do juízo ela possa entregar sua vida a Cristo, sim. Eu quero que a igreja fique de pé, por favor, e faça também um compromisso. A igreja recebe essas crianças como filhos da aliança e se compromete a ajudar seus pais, a cuidar delas, a orar com elas e por elas, a ensiná-las, a discipulá-las no caminho do Senhor Jesus, sim? Sim. Muito bem. O compromisso que vocês acabam de fazer é um compromisso diante do Senhor Deus. Vocês precisam lembrá-lo todos os dias, porque esse compromisso é sério e Deus vai demandar de vocês que cumpram esse compromisso e que falem desse Evangelho às suas filhas, assentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, que escrevam nos umbrais das suas portas, que escrevam por frontal da sua testa, na sua mão direita, para que ela cresça no lar que professa publicamente o nome do Senhor. A igreja dirá amém ao final do batismo. Ai, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Giovana, filha da aliança,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós apresentamos essas crianças perante Ti. Nós sabemos que a água do batismo não é capaz de salvar, mas nós sabemos que o Senhor responde à fé que nós manifestamos, porque é o Senhor mesmo que coloca esta fé. Essas crianças cresçam em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Que seus pais possam educá-los nos seus caminhos e que a tua igreja possa, Senhor Deus, acompanhá-los no discipulado, instruindo e aconselhando, para que essas crianças cresçam na tua graça, no teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém.